alguns versículos a partir do versículo 40. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 40. Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Novamente. Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Ouve com a alma. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Graças a Deus. Todos encontraram a passagem, diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, verso 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Versículo 45. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. Versículo 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Graças a Deus. Ainda de pé, um instante de oração. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos na tua casa, na tua santa e gloriosa presença nesta noite. Sim, meu Deus, na continuação desta campanha poderosa que tem como tema, meu Pai, se creres verás a glória do Senhor. E eu creio, meu Deus, que nesta noite os irmãos que aqui estão conosco para glorificar e exaltar o teu nome, também, meu Deus, creio que o Senhor pode, aleluia, realizar um grande milagre na sua vida, na sua casa e também na sua família. Meu Deus, enquanto a tua igreja ora, vai operando, Jesus, enquanto a tua igreja clama, vai curando nesta noite qualquer tipo de enfermidade, Senhor, que venha tentar tirar, meu Deus, a paz, a alegria, os sonhos, os projetos do coração deste homem, desta mulher. Nesta noite, meu Deus, por intermédio da tua palavra, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, vai tocando, meu Deus, agora nesta vida, onde houver, meu Deus, um coração aberto, onde houver uma alma alegre que clama ao Senhor, que pede a ti, meu Deus, com confiança, opera, meu Deus, nesta noite, vai operando, vai
vai operando, Jesus. Enquanto o teu servo te adora, visita o madeiro neste momento. Enquanto a tua filha clama, Pai, na tua casa, o Senhor é poderoso, aleluia, para enviar o teu anjo na sua casa, na sua família, e decretar a vitória. Vai orando, igreja, vai clamando. Enquanto você ora, Jesus te dá vitória. Enquanto você adora, Jesus repreende todo mal contra a tua vida. Meu Deus, nós cremos, aleluia, assim como a igreja primitiva orava, assim como o povo, aleluia, clamava ao Senhor nos tempos de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor se manifestava no meio deles. Nesta noite, ó Pai, eu creio que o Senhor pode, meu Deus, aleluia, operar em nosso meio de maneira linda e maravilhosa. Vai tocando, Jesus, vai tocando. Onde houver enfermidade, vai queimando. Onde houver um problema, meu Deus, vai repreendendo agora. Onde houver um demônio atrapalhando esta pessoa de servir ao Senhor de corpo, alma e espírito, queima, Jesus, agora. Queima todas as obras do diabo. Vai queimando, Jesus, agora. Vai queimando. Não resista a Satanás. Sai desta vida agora. Sai desta casa agora. Sai desta família agora. É uma ordem no nome de Jesus de Nazaré. Opera, meu Deus, esta noite em nosso meio. Nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus de Nazaré. Recompensa, meu Deus, a fé dos meus irmãos esta noite. No quarto dia desta campanha, se creres, verás a glória do Senhor. Podem se assentar, aleluia, aplaudindo e glorificando ao Rei Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu creio que os irmãos vieram no intuito. Capítulo 8, verso 40, exato, perdão, falei 9, né? Glória a Deus, capítulo 8, verso 40. Glória a Deus, Deus abençoe, irmão Josimar. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos no quarto elo, no quarto dia da campanha. Se creres, verás a glória do Senhor. Quem está nesta campanha já? Deixa eu ver, quem está? Quem não está ainda, fique tranquilo, nós estamos só no quarto dia da campanha. Até o encerramento faltam mais 3 domingos. Eu creio que Deus tem algo preparado para o seu povo que crê, que confia e que espera no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que jamais se abalam, mas permanecem para sempre. O texto que nós lemos aqui, meus irmãos, é um texto que é controverso. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no Velho Testamento, nas ordenanças, nas leis que Deus tinha entregue para Moisés espalhar para todo o povo hebreu, nós vamos perceber que uma das leis era no que diz respeito à mulher no seu período. Ela se tornava uma mulher imunda. Então, com o passar do tempo, com o passar dos meses, com o passar dos anos, a Bíblia diz que agora, com a presença do Senhor Jesus em terra, cumprindo com a missão do Pai Celestial para realizar uma obra de salvação, não só para o povo judaizante, mas para toda a humanidade, nós vamos perceber que Jesus ele vem com o intuito não só de salvar a nossa alma, mas olhando Cristo para uma vida, para uma pessoa que contraía algum tipo de enfermidade, ele de prontidão estendia suas mãos e realizava uma grande obra. Mas em contrapartida, a palavra de Deus diz que todo aquele que se aproximava de Deus, de repente estando com alguma enfermidade que diante da medicina da época não tinha mais solução para aquele problema, Jesus, como dono do milagre, ele sempre estendia suas mãos e curava a pessoa de qualquer enfermidade que estava portando em seu corpo físico. E na vida desta mulher, desta jovem, desta criança, deste adolescente, não foi diferente. A Bíblia diz que esta moça, ela tinha um problema que tinha se generalizado na sua vida. O seu período chegou
E ela, como toda moça, toda menina, tinha os seus sonhos, tinha os seus planos, tinha os seus projetos, porém as leis ainda existiam. As leis ainda deveriam ser aplicadas, independente da pessoa, independente da família, independente da tribo que fosse em Israel. A lei, a palavra do Senhor deveria ser aplicada e obedecida. Então, sendo assim, meus irmãos, a Bíblia não nos dá base no que diz respeito ao pai desta jovem, à mãe desta jovem, aos irmãos desta jovem, mas a Bíblia diz claramente que a lei foi aplicada sobre a vida dela. Imagine você, uma jovem com aproximadamente de 12 para 14 anos de idade, sonhando, projetando o seu futuro, ter uma família, ter filhos, e de repente no meio dos seus sonhos, alguém pega ela e tira de dentro da sua casa, do meio da sua família, do meio da sociedade, e leva para um arraial. Existia também na época o arraial dos leprosos, que chamava-se leprosário, onde todo homem, toda mulher que portava enfermidade por nome lepra tinha que ser separada da sociedade, era tirado do meio da família e ia para o leprosário, para depois, se por acaso viesse a ser curado, purificado, pudesse retornar para a sua família. Então, na vida desta jovem, meus irmãos, não foi diferente. A jovem tinha sonhos, a jovem tinha projetos, quem sabe até de se casar, ter filhos, constituir família. Mas quando chega um período na sua vida, a Bíblia diz que a sua família tira ela do meio da sociedade, tira ela do meio da sua casa e leva para um local separado, para que ela pudesse passar a sua purificação e depois retornasse para a casa dos seus pais. Só que, para a surpresa da família e para a tristeza daquela jovem, passa-se uma semana, passa 2, passa 3, passa 4 semanas, passa mais de um mês, passa 1 ano, passa 2 anos, e nada do seu período acabar, nada do seu período findar, e ela entra em desespero. Parece que vejo, quem me ouve diga glória a Deus. Ela olhando alguém passar próximo do arraial, gritando com a voz bem alta, dizendo: se aproxima aqui do arraial, leva uma notícia para minha mãe, diga para ela que o período não passa, e tem algo errado na minha vida, eu quero que eles me ajudem, que eles me socorram. Corram atrás de médicos, corram atrás de medicamento, corram atrás de alguma solução para este problema. Mas eu creio que o Deus do céu, aleluia, já estava vendo a aflição daquela jovem, e na hora certa Deus haveria de enviar socorro. Diz a Bíblia Sagrada, amados irmãos, aleluia, que a família corre atrás da medicina, corre atrás de medicamento, corre atrás de socorros terrenos, de socorro humano, para tentar ajudar a sua filha, mas nada puderam fazer. Eu já quero abrir um parênteses aqui nesta noite, dentro desta mensagem. Sabe o que Deus diz para mim e para você nesta noite? Quando a medicina disser que não tem mais jeito, quando a família falar que não tem mais o que fazer, é nesta hora que Deus vai se levantar, é nesta hora que Jesus vai caminhar na tua direção. Quem crê nesta palavra, que na hora que todos disserem que não tem mais jeito, Deus vai operar um grande milagre. Diz a Bíblia Sagrada: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão por nome Jairo. Você percebe, meus irmãos, que Jesus, por onde ele passava, ele não menosprezava ninguém, ele não virava as costas para ninguém, aleluia. Ele sempre parou e deu ouvido à voz do homem, da mulher que precisava, que necessitava, que carecia de uma bênção das tuas mãos. Quando Jesus está caminhando na direção, aleluia, daquela multidão que precisava de um milagre das
suas mãos, a primeira pessoa que se aproxima de Jesus é Jairo, pedindo que ele tivesse misericórdia, que ele pudesse visitar a sua casa. Mas no coração de Cristo, aleluia, ele queria ter um encontro com aquela jovem. Eu creio que nesta noite nós viemos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós viemos aqui, aleluia, para ouvir a voz de Deus falar conosco. Mas primeiramente eu estou profetizando, nasceu no coração de Deus o desejo de ter um encontro com você, um desejo de ouvir o que você tem para falar com Ele. Então, se eu fosse você nesta noite, não se calava. Ah, pastor Osni, mas a luta está grande, a dificuldade está muito imensa na minha vida, eu não tenho reação nem de glorificar a Deus. Não se preocupe, Ana também não tinha reação nenhuma para glorificar a Deus, mas ela deu um passo importante em ir para a casa do Senhor, em se aproximar do altar de Deus. E por ela se aproximar do altar do Senhor, o Deus poderoso estendeu as mãos e disse: pode voltar para a tua casa, porque o milagre já está sendo gerado na tua vida. Quem crê nesta palavra profética, quem crê? Enquanto você adora na presença de Deus, o nome do Senhor, aleluia, há de ser glorificado. Mas eu quero frisar aqui na vida desta moça, a partir do versículo 42 do capítulo 8: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Meus irmãos, 12 anos não é 12 meses, 12 anos não é 12 dias, 12 anos não é 12 semanas, 12 anos não são 12 minutos, 12 anos não são 12 horas, meus irmãos, são 12 anos, aleluia, de luta, de sofrimento, de lágrimas, aleluia. Mas havia um Deus no céu que estava contemplando o sofrimento daquela mulher. Pastor Osni, não estou entendendo nada. Você vai entender já já o que Deus pode fazer na vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem que persevera na tua presença. Você não pode, meu irmão, minha irmã, desfalecer, aleluia, na presença do Senhor. Você não pode desistir daquilo que um dia Deus confiou no teu coração. Aquela moça já tinha se desesperado no que diz respeito às notícias que vinham da sua casa, porque a família mandava dizer para ela: olha, o que nós tínhamos de recurso financeiro, nós gastamos tudo com a medicina, o que nós tínhamos para poder fazer, nós já fizemos e nada deu certo. É desse jeito que Deus gosta de operar. É quando você olha para o céu e diz: Senhor, eu gastei todo o meu dinheiro e nada deu certo. Senhor, eu já visitei para os 4 cantos deste mundo e nada deu certo. Senhor, eu já fiz de tudo que eu poderia fazer e nada deu certo. É nesta hora que o poder de Deus se manifesta. É na hora que você diz: eu estou fraco, eu não tenho força, eu não consigo, eu não posso. É nessa hora que Deus diz: eu posso, eu consigo, eu faço, eu realizo, eu abro porta que está fechada, para que o meu nome venha a ser glorificado. A Bíblia diz, aleluia, a partir do versículo 44: chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Meus irmãos, isso aqui que está acontecendo é muito perigoso. Esta mulher não poderia de maneira nenhuma sair do arraial. Ela não poderia sair do meio, aleluia, das mulheres que lá estavam com ela, para poder ir para o meio da sociedade. Se não bastasse ela sair do local que ela estava, esperando o tempo da sua cura, aleluia, para poder retornar para a sua família, a Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus. Sabe o que Deus coloca no meu coração nesta noite? Existem alguns obstáculos que eu e você temos que vencer para alcançarmos o nosso milagre. O primeiro obstáculo é sair do arraial, é sair do lugar que te prende, que te atrapalha, que te segura, para você não viver o milagre. Quando ela sai do arraial, diz a Bíblia Sagrada: quem me
ouve, diga glória a Deus. Ela vai ter que vencer agora o segundo obstáculo. Qual o obstáculo que ela tem que vencer agora, irmã Daiane? A multidão. O pior obstáculo que o homem e a mulher que serve a Deus, aleluia, tem que vencer nos tempos atuais é a multidão. Porque a multidão vai dizer para você: você não é digna de estar aqui, você não tem condições físicas de estar aqui, você é uma pessoa que é tida como amaldiçoada, você não pode estar aqui no nosso meio. Mas independente do que a multidão venha a falar, eu vou profetizar, levanta a tua mão. Independente do que a multidão venha a falar, você está caminhando para a presença de Jesus. E se você está caminhando para a presença dele, ele pode operar um grande milagre. Se não me foge a memória, capítulo 11, verso 28 do Evangelho de Mateus diz: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que esta mulher, ela vence o seu segundo e maior obstáculo. Ela vence a multidão. E por ela vencer a multidão, a Bíblia diz que outra multidão estava seguindo Jesus. Então Jesus, caminhando, falando do reino do Pai, anunciando a palavra de Deus, a Bíblia diz que muitas pessoas esbarravam em Jesus, tocavam no mestre Jesus. Muitos queriam alcançar o seu milagre, a sua bênção, a sua providência. Não é que Jesus não quer abençoar quem toca nele, quem se aproxima dele, mas aqui nesta passagem eu aprendo a verdade: Jesus só vai parar para dar atenção, para curar, para libertar, para mudar a história, aqueles que tocam nele com fé, para sair virtude. Você não pode estar na presença do Senhor tão somente por estar como ouvinte, aleluia, que deixa a palavra entrar aqui e sair do outro lado. Mas se você veio com espírito de adoração, Jesus pode mudar a tua história nesta noite. Se você veio para tocar com fé nele, ele pode ir por esta enfermidade. Quem crê? Se você veio rompendo a multidão, independente do que as pessoas falam, você pode alcançar o teu milagre. Diz a Bíblia Sagrada, a partir do versículo 48, glória a Deus. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que com ele estavam: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes quem é que te tocou? Pedro até, meus irmãos, tentou de alguma maneira tirar do coração de Jesus o propósito de cura na vida daquela mulher. Mas Jesus, quando ele para com propósito, com intenção, aleluia, com desejo de ajudar, de auxiliar alguém. Quando Jesus para, a Bíblia diz que Pedro olha para ele e Jesus fala: quem é que me tocou? Aleluia. Pedro vai dizer: mas Senhor, dá uma olhada em tua volta, olha a multidão que está te seguindo, a multidão te oprime, te aperta, toca no Senhor. E o Senhor vai perguntar: quem é que te tocou? Ei, sabe o que Jesus revela ao meu coração? Pode estar uma multidão aqui nesta noite, mas se você adorar diferente, ele vai olhar para você. Se você glorificar diferente, ele vai olhar para você. Se você buscar diferente, ele vai parar e olhar para você. Uma coisa é adorar da boca para fora, uma coisa é bater palma porque alguém pede para você bater palma, uma coisa é você erguer os olhos para o céu e dizer: glorificado seja o nome do Senhor, e outra coisa é você olhar para o céu e glorificar a Deus porque o pregador pede, porque o cantor pede. Não, se você veio para adorar, adore de livre e espontânea vontade. Não é preciso o pregador pedir para você adorar, não é preciso o pregador pedir para você bater palma, não é preciso o pregador pedir para você chorar, não é preciso o pregador pedir para você sentir a presença de Deus. Quem veio com o propósito de adorar, já sabe que Deus está fazendo algo na sua vida, já sabe que o Senhor está realizando algo. Ele disse: quem é que me tocou? Só que aí vem a revelação. Quando Pedro diz: mestre, a multidão te oprime, te aperta, e o Senhor diz: quem é que te tocou? Aí Jesus revela: alguém me tocou, porque bem conheci
que de mim saiu virtude. Aleluia. Sabe quando é que você vai ser curado? Quando você tocar com a fé inabalável em Jesus de Nazaré. Sabe quando é que Jesus vai alcançar minha casa, os meus filhos, a minha família? É quando eu o adorar de verdade. A Bíblia diz, meus irmãos, que uma grande multidão seguia Jesus, mas só uma mulher, aleluia, tocou com fé. Isso aqui não chama tua atenção? Uma grande multidão seguia Jesus. Muitas e muitas pessoas, dentre idosos, pessoas da meia idade, crianças, adolescentes, a Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus, mas ninguém tocou nele com o intuito de ser alcançado. Mas no meio da multidão, Deus sempre vai levantar alguém que vai o adorar de verdade, que vai o tocar de verdade, que vai o glorificar de verdade. Sabe qual é o nosso problema? É estar num culto de domingo como esse, aleluia, ao invés de adorarmos, estamos pensando o que vamos fazer amanhã, estamos pensando o que vamos comer amanhã, estamos pensando o que vamos comprar amanhã, estamos pensando que hora que vamos acordar amanhã. O problema da multidão hoje, meus irmãos, é deixar de adorar na hora que é para adorar. Ei, se você até aqui chegou, se eu fosse você, não esperava para amanhã não. É hoje para você glorificar, é hoje para você tocar, é hoje para você glorificar, porque é hoje que ele pode também parar para olhar para você. A Bíblia, meus irmãos, ela é fiel, ela é verdadeira. Muitas pessoas cercaram Jesus quando ele tomou o caminho em direção à casa de Jairo. Aleluia. Era praticamente um costume, um hábito das pessoas seguirem Jesus por onde ele passava. O endereço de Jesus era onde? Para a casa de Jairo. Mas eu volto a repetir, Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não olha para alguém e diz, não, esse aqui tem dinheiro, eu vou curar a família dele, vou curar ele. Não, não. Jesus está atrás de quem adora em espírito e verdade. Jesus quer abençoar, Jesus quer curar, Jesus quer libertar, Jesus quer salvar todo aquele que se aproxima dele com o intuito de verdadeiro adorador. Pastor Osninho, o que é isso? Eu vou te explicar. Lembra da mulher samaritana próximo do poço de Jacó? A Bíblia diz que ela pergunta, mas Senhor, os samaritanos dizem que é aqui o lugar de adoração, mas os israelitas dizem que é em Jerusalém, no templo. O que eu devo fazer? Jesus vai dizer, mulher, vai chegar o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Aleluia. Independente da multidão, você tem que adorar. Independente de poucas pessoas, você tem que adorar. Independente se você está enferma, você tem que adorar. Independente se você está sem dinheiro, você tem que adorar. Eu só vou adorar se Jesus curar minha enfermidade. Já perdeu a bênção. Eu só vou adorar se Jesus amanhã colocar 50 mil reais na minha conta. Já perdeu o milagre. Eu só vou adorar se Jesus visitar minha casa agora e fazer tudo conforme eu quero. Já perdeu a bênção. Você tem que adorar independente do que ele faça na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua conta bancária. Tudo que ele fizer, nós temos que dar graças ao nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus. Adore o Senhor enquanto você tiver vida, porque sendo assim, ele vai realizar coisas extraordinárias. Essa mulher aqui, meus irmãos, ela não tinha nenhum motivo para adorar. Não me pergunte como uma pessoa, 12 anos, perdendo sangue, consegue se aproximar de outra pessoa, rompendo uma grande multidão. Não me pergunte como, porque o primeiro sintoma que dá uma pessoa que perde sangue, as forças se esvaem. Dá um calafrio, a pessoa começa a ficar pálida, as forças desaparecem, o cérebro não consegue mais funcionar como deve, a pessoa começa a ver miragem. Então esta mulher, 12 anos, perdendo sangue, a Bíblia diz que o Deus do céu pega ela e conduz ela. Ela passa pelo primeiro obstáculo, saindo do arraial, passa pelo segundo obstáculo, ela vence a multidão e começa a tocar em Jesus. Aleluia.
Jesus. Toque em Jesus. Toque em Jesus. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Só que aí, meus irmãos, presta atenção. Só que aí no momento que aquela moça toca na orla do vestido de Jesus, ela percebe que Jesus para e faz uma pergunta: quem é que me tocou? Aleluia! Acredito eu, não está na Bíblia, que na mente dela ela pensou: meu Deus, as ordenanças, as leis de Levítico vão ser aplicadas sobre a minha vida agora. Eu não poderia estar no meio da multidão. Eu vou ser apedrejada. Para mim acabou. Vou morrer daqui mais ou menos uns 5 minutos. Acredito eu que ela pensou desse jeito. Agora para mim todo esforço não valeu a pena. Mas quando Deus está na causa, quando Deus está no controle, a multidão pode até pegar pedra nas mãos para atirar em você. Mas assim como Jesus falou para todas aquelas pessoas diante da mulher que foi pega no ato de adultério, aleluia, ele disse: quem aqui não tem pecado pode atirar a primeira pedra. A Bíblia diz que todos lançaram as suas pedras em terra e foram embora pelo seu caminho. Nesta noite Deus vai fazer isso na minha tua vida. Que crê? Aqueles que estão apontando o teu erro, a tua culpa, o teu pecado, vai ver Jesus te libertar, vai ver Jesus te curar. Eu estou profetizando, vai ver Jesus mudar a tua história. Glória a Deus. Só que aí a mulher, olha o que diz no versículo 47: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou tremendo. Na mente dela ela tinha essa certeza: a sentença de morte já está decretada sobre a minha vida. Se fosse uma pessoa que tivesse me visto aqui com este fluxo de sangue no meio da multidão, eu poderia até barganhar, eu poderia até conversar, eu poderia até pedir para essa pessoa arrancar sua capa, jogar na minha cabeça e me tirar do meio da multidão, e nada me acontecerá. Mas quando ela vê que está diante dela o Filho de Deus, aleluia, ela se aproxima e diz: Senhor, foi eu que te toquei, e eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. Ei, se Jesus se aproximar de você, aleluia, não se preocupe em confessar a tua culpa, o teu erro, o teu pecado, porque Ele é poderoso para perdoar. Mas tem um porém: Ele vai dizer para você: vai em paz, mas não peques mais. Existem pessoas, meus irmãos, aleluia, que recebem a bênção de Deus, que são curados, que são libertos, que são transformados. Deus alcança a sua casa, a sua família. O Espírito de Deus fala: olha, eu já mudei a tua vida, eu já mudei a tua história. Quando você sair daqui, saia me adorando, saia me glorificando, saia testemunhando, falando do meu amor. Mas muitas pessoas é só baixar as portas do templo, continuam pecando, continuam mentindo, continuam enganando, continua cometendo atrocidades que desagradam o coração de Deus. Mas nesta noite eu creio que o Espírito de Deus está falando no meio do teu coração. Jesus vai olhar para você e vai dizer: ser curado desta tua enfermidade, se levanta na minha presença e sai propagando o meu evangelho, falando do meu amor e do que eu posso fazer na tua vida. Quem compreende a palavra da glória a Deus. Então a família daquela mulher, meus irmãos, estavam desesperados, estavam preocupados, porque a esperança já havia morrido. A irmã Aparecida testemunhava que ela ficou 90 dias em coma, 60 dias em coma, quase que eu falo em Cuba, 60 dias em coma. No coração nosso, sou genro dela, no nosso coração, a esperança já havia morrido. A nossa expectativa era que o médico pegasse o telefone e falasse assim: olha, não tem mais jeito, infelizmente vai ter que desligar os aparelhos e ela vai morrer. Aleluia.
Mas em nosso coração nós tínhamos uma crença, uma fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós vimos que Deus poderia mudar o quadro clínico. Será que você nesta noite pode crer que Deus pode mudar a tua história? Será que nesta noite você pode crer que Jesus pode mudar, aleluia, o que as pessoas têm falado da tua casa, da tua família? Será que nesta noite você pode crer que Deus é quem manda na medicina, é Deus que manda na ciência, é Deus que manda nos ventos, nos raios, na chuva, na terra, no ar? É Deus que manda em tudo e em todos. E o que nós devemos fazer é o que, pastor Osni? É nos aproximar do Senhor Jesus, porque é dele que vem a saúde, é dele que vem a cura, é dele que vem a libertação, é dele que vem a direção certa para glorificarmos o teu nome. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou tremendo, prostrando-se ante ele, e declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. Aqui existe uma grande revelação. Ela não chegou e disse: Senhor, fui eu que te toquei. Não. Ela contou o que? A sua história. Sabe o que Deus está falando para mim, para você nesta noite, mediante esta palavra? Toda vez que você se aproximar de Deus, conte a sua história para Ele. Não precisa ter pressa, não. Conta toda a tua história. Parece que vejo, meus irmãos, pelos olhos da fé, aquela moça, aleluia, depois de 12 anos consecutivos, perdendo, aleluia, todo o teu sangue. Vamos calcular comigo, multiplica 12, aleluia, vezes 2. Vamos acreditar que agora, irmão Josimar, ela estava com 25 anos de vida, e ela se aproxima do Senhor tremendo, preocupada, olhando para a multidão. A Bíblia não disse, eles já estavam com pedra nas mãos, porque eu acredito que muitos ali conheciam ela e conheciam a sua família, aleluia. A Bíblia diz que ela se aproxima e disse: Senhor, deixa eu contar para o Senhor o porquê que eu estou aqui no meio da multidão. Ó Jesus, deixa eu falar para o Senhor o porquê que eu estou aqui na frente do Senhor neste momento. Olha, um dia eu tinha meus 12 anos de vida, eu sonhava em ser mãe, eu sonhava em constituir família, eu sonhava, aleluia, em viajar em toda essa Israel, glorificando o teu nome. Mas chegou o belo dia que veio o meu período menstrual, eu fiquei muito feliz, mamãe se alegrou comigo, e nós começamos a dar risada. Eu estou conjecturando, meus irmãos, e nós começamos a planejar como que seria minha família. Mas é uma lei do Senhor, e eu tive que sair da minha casa e esperar o período de um mês passar, e eu voltar para minha família de novo. Ó Jesus, mas eu esperava que com um mês tudo se resolvia. Mas passou 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, Jesus, e não parou o período, e eu entrei em desespero. Se não bastasse, Jesus, o desespero, a minha mãe também ficou desesperada, e ela começou a pegar as ovelhas, os carneiros, os cavalos, os bois, o trigo, a soja, o milho, o ouro, a prata. Eles venderam tudo, Jesus, para pagar para os médicos, trazer uma solução para o meu problema. Mas nada adiantou, Jesus. Nós perdemos toda a nossa riqueza, todo o nosso dinheiro. E quando eu ouvi falar, aleluia, que o Senhor haveria de passar por aqui, o meu coração ardeu, e eu decidi no meu coração: eu vou me aproximar de Jesus, porque se tão somente eu tocar em ti, eu seria curada. Jesus olha e diz: olha, mulher, não temas, eu vou entregar a tua cura agora, porque grande a tua fé. Será que você nesta noite está disposto a vencer a multidão, as palavras contrárias, as calúnias, a enfermidade, a poça, aleluia, que você perdeu, para se aproximar do Senhor? Esta é a noite que Deus preparou para você tocar em Jesus. Esta é a noite que Ele preparou no 4º dia desta campanha. Se creres, verás a glória do Senhor. Ela contou a sua história. Será que você nesta noite tem uma história para contar para Jesus? Será que você nesta noite tem um fato para contar para Jesus? Eu acredito que
todos nós temos uma história para contar para o Senhor Jesus. Quantas das vezes você se encontra com colegas, com amigos, com alguém da família, e você conta a história, você dá risada. Se a história não for boa, você chora diante da família, aleluia, e nada acontece. Mas se você contar a tua história para Jesus, Ele vai mudar a tua vida. Quem crê nesta palavra, conte a tua história. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, o porquê, a história que lhe havia tocado, e logo ficou curada. Como é que é a palavra? E logo ficou curada. Foi logo ou foi depois? Logo. Se Jesus decidir te curar nesta noite, é já. Aleluia. Se Jesus decidir visitar a tua casa, Ele já está visitando. Se Jesus decidir abrir essa porta que está fechada, Ele já está abrindo agora. Quem crê, quem crê, quem crê, glorifica neste lugar. Esta igreja é pentecostal, esta igreja é bíblica, esta igreja não é. Versículo 48. Olha o que Jesus fala para a mulher, irmão João. E ele lhe disse: tem bom ânimo. Aleluia. Será que uma pessoa perdendo sangue 12 anos vai estar animada? Será que uma pessoa 12 anos longe da família vai estar animada? Será que uma pessoa 12 anos longe das amigas vai estar animada? Será que uma pessoa 12 anos sentada olhando para o tempo passar, sem mais perspectiva para o seu amanhã, vai estar animada? Jesus é sabedor de todas as coisas. Quando ela conta a sua história para Jesus, Jesus olha para ela e diz a primeira palavra: moça, tem bom ânimo. Glória a Deus. Essa fala te leva aonde? Aleluia. Josué capítulo 24, se não me foge a memória, o capítulo 1 também. Josué, tu está desanimado, tu está preocupado, parece até que tu está com medo, Josué. Assim como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. Olha o que Deus vai falar para Josué: tem bom ânimo. Sabe o que Deus quer da minha da tua vida? Primeiro fé, aleluia, depois ânimo. Tenha ânimo no meio desta prova, minha irmã. Tenha ânimo, meu irmão, no meio desta provação. Tenha ânimo, porque se você tiver ânimo, Deus vai operar na tua vida. Eu estou profetizando: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Graças a Deus, aleluia. Ele disse, Jesus: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que nenhum texto bíblico de Gênesis, Apocalipse, você vai ver Jesus dizendo: eu te curei. Nunca, nunca. Ele sempre vai dizer: a tua fé te curou, te salvou, te libertou, te prosperou, te abençoou. Sempre ele vai dizer: a tua fé. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 11: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas não enxergamos, mas cremos que Deus pode fazer. Quem tem fé nessa noite aí? Aí Jesus vai dizer: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Meus irmãos, quem já viu um grão de mostarda? Quem já viu? É minúsculo, minúsculo, minúsculo. Aí Jesus fala: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, algo extraordinário pode acontecer. Quem tem uma fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda aí? O tema da campanha é como? Se creres, verás a glória de Deus. Crer é ter fé, crer é confiar, crer é ver o impossível acontecendo na tua vida. Quem pode aplaudir e glorificar o Rei Jesus de Nazaré? E disse Jesus: mulher, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai em paz. Não é que Jesus, meus irmãos, aqui no versículo 45, olha o que diz. Ele diz: Jesus, quem é que me tocou? Não é que Jesus não sabia quem o havia tocado, não. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia muito bem quem tinha me tocado. Mas por que Jesus faz essas coisas? Jesus encontra um cego e ele pergunta: o que é que queres que eu te faça? Ué, o homem é cego, ele quer enxergar.
Ele quer ver a luz do dia. Mas Jesus sempre pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Sabe para quê? Para ver o nível de fé que existe dentro do teu coração. Lembra daquele coxo na porta formosa? Quando Pedro e João subiam para um momento de oração, ele pedia o quê? Ele pedia ouro, ele pedia prata, ele pedia migalhas. Mas Pedro disse: se você tiver fé, o que nós temos nós vamos te dar. Aleluia. Se você receber pela fé, você nunca mais vai precisar pedir esmola na porta da igreja. Você vai se levantar, vai saltar, vai glorificar e vai alcançar os teus objetivos com as tuas mãos e com as tuas pernas. Basta você ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus tenha fé e crê que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que isso quer dizer, galardoador? Se você tiver fé e entrar dentro deste templo com espírito de adoração, a tua fé vai tocar o coração de Deus, e antes de você abrir a tua boca, aleluia, Ele vai tratar as tuas necessidades, Ele vai operar. É por isso que Mateus ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha fé nesta noite. Hoje é só o quarto dia desta campanha. Se você crê, você vai ver com os teus olhos o agir de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Hoje é só o quarto dia desta campanha e Deus vai estar operando grandiosamente. Quem crê, levanta a mão para adorar, levanta a mão para glorificar o Deus que você serve. Ele é fiel. Ele disse: tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa, o príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Aqui já entra para Jairo, mas eu quero falar sobre isso. Estamos falando sobre multidão. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, ele faz esta parada para abençoar esta moça. Aí de repente vem um mensageiro da tragédia, da tristeza, da perda, do desânimo, do desconforto, e diz: olha, nem adiante mais na casa de Jairo. Jairo, fala para Jesus para não ir mais não, porque a menina já está morta. Isso é a voz da multidão. Olha o que diz aqui, ó. E estando ele falando ainda, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. A multidão diz o quê? Não precisa ir para a igreja não. A multidão fala o quê? Não precisa participar de campanha não. A multidão fala o quê? Não precisa ser fiel no teu voto não. A multidão fala o quê? Para quem para a igreja todo dia. A multidão fala o quê? Não precisa incomodar Jesus não. Ele não é doido, ele não é surdo, ele sabe que você precisa. Ei, incomode o mestre sim. Enquanto vida você tiver, enquanto voz estiver na tua garganta, glorifica ele, exalta ele, peça ele, porque é só ele que vai mudar a tua história. A multidão disse que meu filho não tem mais jeito. A multidão está falando que a minha esposa não tem mais jeito. A multidão está falando que o meu esposo não tem mais jeito. A multidão está falando que o nosso país não tem mais jeito. A multidão está falando que os nossos governantes não tem mais jeito. Mas enquanto houver um crente que ora, que clama, que pede a Deus por um milagre, ele se coloca de pé no seu trono para realizar um milagre. Quem crê nesta bênção, levanta a mão e dá glória a Deus. E ele disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Só que a fé, meus irmãos, eu vou encerrar agora. A fé, ela tem que ser caminhada, acompanhada por vários outros atributos. Porque a Bíblia diz que a fé sem ação, ela é morta. Se essa moça tivesse uma fé, como ela comprovou aqui, diante dos pés do Senhor, lá dentro do arraial, e ficasse lá só orando, o que ia acontecer na vida dela? Nada. Pastor Lauzinho, o que é isso? Se eu orar, Deus não faz? Deus
Deus faz, mas quer ver Deus fazer bonito é se você orar e colocar a fé em prática, agir, sair do lugar de comodismo, sair do lugar que a multidão te colocou dizendo vai morrer aí, vai estacionar aí, nada mais vai acontecer na tua vida. Mas se você tiver fé, se levantar e for até a presença do Pai, Ele pode operar grandes coisas na tua vida. Não adianta você ter uma fé inabalável e não sair da cadeira. Não adianta você ter uma fé inabalável quando você se deparar com alguém na rua precisando de uma palavra, você ficar de longe e dizer, Senhor, vai lá, faz uma obra. Não, você que tem que caminhar lá, dizer que Jesus ama, dizer que Jesus faz, dizer que Jesus liberta, dizer que Jesus transforma. Você tem que ir lá falar daquilo que Deus pode fazer na vida dele. Senhor, eu tenho uma fé muito grande, eu não vou hoje na igreja não, a minha fé aqui vai me abençoar. Deus pode fazer, pode, mas quer ver Deus te abençoar é se você pegar o teu sacrifício e vir para a casa do Senhor, adorar, glorificar, louvar e dizer o santo nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O nosso Jesus não é o Mercado Livre, não, você compra pela internet e ele chega lá na porta. Não, você tem que ir buscar a bênção. Se coloque de pé no nome de Jesus. Se coloque de pé no nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir para que Deus venha continuar falando conosco. Aquilo, meus irmãos, que eu não pude expressar com as minhas palavras, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração nesta noite, amém? Feche os seus olhos, oremos a Deus. Se Deus me revelar alguém, serei